Queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo, capítulo 27, no versículo 4. Nós estamos aqui no meio de uma série. Enquanto você vai abrindo, vai prestando atenção aqui no que eu estou falando. Nós estamos no meio de uma série onde nós compartilhamos a visão da nossa igreja. Fica tranquilo, não vou pedir para você falar, mas quem sabe de cor a visão da nossa igreja? Levanta a mão. É por isso que a gente está nessa série, porque a gente precisa deixar algumas coisas claras aqui e mostrar. Muitos de vocês vieram de outras igrejas. Quantos aqui vieram de outras igrejas? Levanta a mão bem alto. Muitos de vocês vieram de outras igrejas e talvez vocês tinham visões muito diferentes naquela igreja. Muitas doutrinas eram diferentes, muitas visões, muita questão de opinião. E nós temos essa série para mostrar para vocês o que a comunidade da graça acredita. Então nós tivemos a mensagem do Altair sobre uma igreja família. Quantos aqui estavam na mensagem do Altair? Levanta a mão. Maravilha. Alguém aqui consegue levantar um ponto daquilo que ele falou? Dos que estavam, consegue levantar um pontinho? Pelo amor de Deus, gente, vocês estavam na mensagem. Só levanta a mão e fala. Sobre uma igreja família. Manda. Oi? Estar em células. Isso é algo que faz parte de nós, comunidade da graça. O nosso DNA é uma igreja em células. Hoje nós não somos mais uma igreja celular, mas nós somos uma igreja que tem células. E as células são o coração da nossa igreja, porque é a partir das células que nós podemos acolher você. Nós podemos trazer você para perto, nós podemos passar toda a nossa programação, levar você a viver família. Muitas vezes você pode não ter o contato direto com o pastor, o que eu acho muito difícil, porque vocês já viram aqui o nosso pastor indo embora altas horas da noite, ou 1h da tarde, 1h30 da tarde, porque ele ficou para dar abraço, para conversar. Mas para que nós possamos ter um contato um pouco mais perto, para sermos uma igreja verdadeiramente família, é importantíssimo que nós participemos de célula. Quantos aqui participam efetivamente de uma célula? Levanta a mão. Maravilha, a maior parte de vocês. Se você não participa de uma célula ainda, eu te encorajo fortemente. É o melhor lugar para você estar. Depois nós tivemos a mensagem do Arthur. Quantos aqui estavam na mensagem do Arthur? Levanta a mão de novo aí. É uma das últimas vezes que eu vou pedir para você levantar a mão. Maravilha. Nessa mensagem do Arthur, ele falou sobre sermos superficiais. Não podemos ser uma geração superficial que é impressionada por isso aqui, é impressionada pela estrutura, pelo quanto o cara que está segurando o microfone fala bem e articula, e essas luzes que ficam piscando aí atrás de você, valeu. Isso não pode cativar o nosso coração. Nós precisamos ser mais profundos que isso. Nós não estamos aqui atrás do show. Nós não estamos aqui atrás de alguém que vai dar uma palestra motivacional. Nós estamos aqui buscando a Jesus, e a Jesus somente. E eu vim aqui falar para vocês da segunda parte da nossa visão. Nós somos uma igreja família vivendo o amor de Cristo. Repete comigo, uma igreja família vivendo o amor de Cristo. Então, em Salmo 27, versículo 4, diz lá, na versão NVT, que é a versão que eu mais gosto, que traduz aquilo que esse salmo fala, ele diz: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em teu templo. Olha aqui para mim, não perde o foco, essa mensagem vai ser muito rápida. Eu fiz mais uma vez uma disputa com o David e ele deu a certeza que eu não consigo terminar dentro de 15 minutos, e eu tenho quase certeza que eu vou conseguir terminar dentro de 15 minutos. Então preciso que você esteja atento a tudo que eu vou falar, vai ser muito dinâmico, muito didático. A primeira coisa, eu vou falar sobre fascinação. Não sei se você sabe, mas o nosso pastor, ele tem 3 cachorrinhos. Um chama Nick, o outro chama Luna, e o novo integrante da nossa casa é o Pitoco. Pitoco porque, provavelmente muitos de vocês já sabem, o rabinho dele é só um cotoquinho assim. Agora que ele cresceu, a mãe dele comeu o rabo dele quando ele era pequenininho. Então cresceu o pelo agora em volta, mas ainda é um cotoquinho de rabo. Aí às vezes a gente vai fazer um carinho no Nick, oi Nick e tudo mais. Aí o Nick balança o rabinho. Aí vai fazer um carinho na Luna, aí a Luna, oi Luna, tudo bem? Aí a Luna balança o rabinho. Aí vai fazer um carinho no Pitoco, oi Pitoco. Aí ele, só o rabinhozinho assim. Esses 3 cachorros, eles amam brincar de bolinha. Eles amam, eles são apaixonados em brincar de bolinha. Só que tem uma diferença entre os 3.
Pro pitoco tudo é festa. Se você jogar a bolinha, é festa. Se você jogar um brinquedo, é festa. Se você jogar qualquer coisa, se minha mãe me jogar, para ele é festa. É tudo alegria. A Luna não. A Luna gosta de brincar com as bolinhas. Você joga o brinquedo, beleza, ela vai atrás. Mas ela gosta mais ainda de brincar com a bolinha. Muitas vezes a gente nem consegue achar um brinquedo que ela goste, porque ela prefere muito mais a bolinha. Mas o Nick é algo que dá muito trabalho pra gente. Porque ele não gosta da bolinha, ele é fascinado pela bolinha. Sabe quando você bota uma bolinha assim, aí você olha e aí ele acompanha com o olho. Você joga pra cima e ele fica olhando. Ele é fascinado pela bolinha. E não é qualquer bolinha. Se você coloca, pra gente brincar, começar a brincar de bolinha com eles, a gente tem que colocar umas 15 bolinhas que a gente tem lá em casa, coloca as 15 na frente, ele vai cheirar e escolher uma. Se você jogar qualquer outra bolinha, ele não vai pegar. Ele é fascinado naquela bolinha. O que isso ensina para mim e para você? O chamado de Deus para nós, hoje, essa noite, é para um nível maior de amor. Repita comigo: Deus quer que eu me aproxime, não só por gostar, não só porque tudo é folia, não só porque eu o amo. Repita comigo: mas Deus quer, essa noite, me tornar fascinado por Ele. Deixa eu te dar um contexto bem rápido. Nesses salmos aqui, Davi escreveu esses salmos enquanto ele estava fugindo, ou de Absalão ou de Saul. Não dá para ser muito direto. Ele podia pedir que Deus destruísse os inimigos, destruísse todos aqueles que o buscavam. Mas ele disse: uma coisa peço ao Senhor, e essa buscarei, que eu possa habitar na tua santa casa. Vamos desmembrar um pouquinho isso rapidinho. A primeira parte do versículo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Davi pediu isso, mas ele também diz: e a buscarei. Sabe qual que é muitas vezes o nosso problema? É que nós pedimos muito, nós queremos muita coisa, mas muitas vezes nós não estamos comprometidos em buscar e alcançar aquela coisa. Vou dar um exemplo pessoal. Meu pai é uma máquina. Ele funciona igual um robô. Ele vai dormir todo horário, toda noite o mesmo horário. Ele acorda todo dia o mesmo horário. Ele ora cronometrado. Ele sempre toma um café da manhã certinho. Ele sempre lê a mesma quantidade de capítulos. É um robô. Eu sou exatamente o oposto disso. Eu nunca consigo. Às vezes eu vou ter um momento de oração e eu tenho 10 minutos de oração. Às vezes eu vou ter um momento e eu tenho 3 horas de oração. Aí no dia seguinte já é uma dificuldade. Então eu tenho muita dificuldade com disciplina. Mas o meu pai, desde pequeno, ele me ensinou a formar hábitos que vão me formar. Para quem não sabe, eu passei da fase de namorado, agora eu estou noivo, pela graça e a glória de Deus. E eu quero chegar no meu casamento bem. Eu quero chegar no meu casamento com um corpinho melhor. Meu pai, ele sempre fala para mim, ele fala: eu cheguei no seu casamento e eu pesava 85. 85? 81? Não é possível. Ele pesava 81, eu não acredito, mas tudo bem. Ele pesava 81. E esses dias, irmãos, eu vi uma cena que acabou comigo. Poucas coisas na minha vida acabaram tanto comigo quanto a cena que eu vi esses dias. Eu estava comendo meio desgovernado. E aí eu fui na casa do meu avô. Eu subi na balança. E aí eu vi 2 dígitos crescendo muito. E de repente um 3º dígito apareceu. E aí eu olhei, 100 quilos e 54 gramas. Eu surtei, eu falei: meu Deus do céu, como que eu vou chegar na minha lua de mel? Se meu pai chegou com 81 quilos no casamento, deve ter voltado com uns 90, quase 100 da lua de mel. Meu Deus do céu, eu vou voltar com 150 quilos. Então eu entendi que eu precisava chegar num certo lugar. E eu falei: a partir de agora esquece. Acabou doce, acabou farra, esquece hambúrguer, agora é saladinha. Não, vamos no Mac? Vamos, salada Mac Caesar. Só salada que eu vou comer a partir de agora. Saladinhas da Milena que ela gosta, R$70 lá, uma salada. É só isso que eu vou comer a partir de agora. Eu preciso formar hábitos. Não adianta, todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer chegar em um certo lugar, mas muitas vezes nós não queremos pagar o preço e formar hábitos que vão nos levar até certo lugar. Então eu tenho um sonho do casamento, eu tenho um sonho de me casar sendo um homem que ora 2, 3 horas por dia, sendo um homem de Deus. Mas como que eu vou chegar lá se eu não tenho uma rotina de oração? Se eu não tenho uma disciplina que me leva até lá? Não adianta eu sonhar alto se as minhas ações do dia a dia não correspondem ao sonho que eu estou almejando.
Então, olha aqui para mim. Não adianta a gente pedir, se nós não nos comprometemos a buscar com diligência isso. As palavras no original em hebraico, elas significam pedir, é um pedido humilde e insistente. E o buscar, ele significa buscar diligentemente. Nós não podemos viver uma vida superficial, onde a gente simplesmente diz, eu quero a glória de Deus. Mas nós não estamos comprometidos com entrarmos na presença dEle todos os dias, ou às vezes até no culto. Beleza, pedir e buscar. Pedir e buscar o quê? A gente vai para a segunda parte do versículo. Lá no versículo 4 ele vai dizer, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Está comigo aí? Fala amém. É errado pedir coisas? Não é errado. Irmão, ouça aqui o que eu tenho para falar para você. Não é errado você sonhar com uma casa legal. Não é errado você sonhar com um carro legal. Eu sonho, eu comento com meu pai, com a Milena, eu sonho em um dia morar no Nordeste. É um sonho meu pessoal que eu tenho. Morar perto da praia, surfar. Nossa, eu quero muito surfar um dia, aprender a surfar. Aprender a catar caranguejo, sabe? Igual quando eu era criança e catava aqueles bichinhos que se enfiava na terra, sabe? Dava uma beliscada no dedo. Eu gosto, eu amo esse estilo de vida. Mas eu preciso entender que mais do que os meus sonhos terrenos, eu preciso desejar pela presença de Deus. Mais do que Deus pode me dar, eu preciso ansiar pelo Deus que dá todas as coisas. E muitas vezes nós estamos tão rodeados de uma qualidade de vida boa que nós perdemos a noção do Deus que traz essa boa qualidade de vida. Muitas vezes nós estamos agradecendo pelo carro, nós estamos agradecendo pela saúde, nós estamos agradecendo pela casa que nós moramos, nós estamos agradecendo pela perna que funciona, pela saúde que está funcionando, por tudo que está em dia, pelos boletos que não estão atrasados, graças a Deus. Nós estamos agradecendo por tantas coisas. Quantas vezes eu e você nos encontramos em um lugar onde a gente olha só e fala, Pai, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado porque eu não preciso de um ritual. Obrigado porque eu não preciso trazer um sacrifício. Obrigado porque eu posso entrar no meu carro e a tua presença vem comigo. Porque eu estou dentro da minha casa e a tua presença está aqui. Porque eu estou com a minha esposa e eu sinto o Senhor aqui. Porque eu estou com a minha namorada, eu estou com a minha noiva e a tua presença está aonde eu estou. Pai, eu quero estar aonde você está. Se você está lá, eu quero ir para lá. Se você está aqui, Deus, eu quero ficar aqui. A tua presença é o que me sustenta. Quantas vezes por dia nós paramos e agradecemos simplesmente por estar na presença de Deus? Davi, quando disse essa frase, eu quero estar na casa de Deus, só te dando um contexto rápido, isso foi antes deles construírem o templo. Então o que eles tinham por presença de Deus não é aquilo que eu e você temos. Nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Davi não tinha isso. Davi tinha um lugar que era uma tenda e lá ficava um tabernáculo. Só que o templo de Salomão ainda não tinha sido construído. E por causa das mudanças do povo de Israel, em um determinado momento da história, e meu pai vai me corrigir se eu estiver errado, a Arca da Aliança habitou na tenda mais simples possível. A tenda de Moisés era toda cheia das divisões, a tenda de Salomão era toda cheia de ouro, cheia de tábuas preciosas. As tendas que foram construídas para a presença de Deus eram tão grandes, mas a de Davi era só uma tendinha no meio do deserto, que não tinha nada, só tinha a Arca da Aliança. E Davi dizia, eu quero estar ali. Davi tinha tudo, mas o tudo para ele não era o reino, era a presença de Deus. O que Davi estava falando que queria fazer na presença de Deus. E agora a gente caminha para o final. Contemplar. Presta muita atenção nessa parte. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Meu irmão, há algo de especial quando nós contemplamos a beleza de Deus. Há um certo momento na oração, e eu quero te convidar a esse momento hoje, onde nós deixamos de falar, deixamos de orar, deixamos de cantar, deixamos de dizer coisas, e somente contemplamos a beleza e a formosura de Deus.
Muitas vezes no meio da nossa rotina, nós não temos tempo para isso. Por conta de uma raiz pentecostal, que pentecostal é fogo de Deus, bate, labareda, fogo, a Soninha maravilhosa, ela é fogo de Deus. Muitas vezes nós temos o costume de chegar para orar e falar, 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 e falar. Quando foi a última vez que nós entramos num momento de oração? E só ficamos assim. Deixa eu te mostrar a história de alguns homens que por algum momento da vida chegaram nesse patamar onde eles viram a presença de Deus e a vida deles totalmente foi mudada. Ouça isso que eu vou te falar e a gente encerra a mensagem aqui. Eu falei hoje, a mensagem é muito simples, muito simples. Ouça isso, não com os ouvidos naturais, mas ouça isso com o seu coração. Veja como se você estivesse lá. Paulo, um dos maiores perseguidores da igreja, quando ele estava no caminho de Damasco, para ir atrás de outras igrejas para perseguir, ele foi encontrado. A palavra diz que uma luz apareceu sobre ele, ele não conseguiu ver, mas de algum jeito ele sentiu uma presença que fez ele desistir de tudo aquilo que ele cresceu, que ele acreditou, que ele buscou, que ele fez. Ele viu alguma coisa naquele dia que o deixou fascinado. Não era mais um amor, era uma fascinação. Não era mais um querer, era uma obsessão. Ele não desejava algo, ele precisava daquilo. 50 anos de história, ele pega e joga como lixo. E ele fala, nada mais se compara àquele pequeno momento aonde eu vi a glória de Deus. Moisés foi para o deserto, refugiado. Ele não podia voltar para sua terra porque ele era conhecido como um assassino. A última coisa, o último lugar que ele queria pisar era o Egito. E ele pastando, vivendo a sua vida tranquilamente, de repente ele vai de encontro com uma sarça. Umas linhas teológicas acreditam que não era uma sarça que pegava fogo, mas era o próprio Jesus que estava ali e os olhos dele brilhavam com fogo. Moisés ali naquele momento tira as sandálias e esquece tudo aquilo que ele construiu. Esquece a sua esposa, esquece filhos, esquece prosperidade, esquece o rebanho, esquece tudo, esquece o cajado, esquece as sandálias. Ele olha e ele é fascinado por aquilo. E a vida dele começa a mudar a partir disso. E ele se torna o libertador do povo de Israel. Jacó, no meio de uma noite, quando ele encontra um anjo, ele está disposto a criar o primeiro modelo de UFC, até ele conseguir a bênção dele. Ele é tão fascinado que, diferente de todos que tiraram a sandália, ele parece que arregaça as mangas e fala, ou eu saio daqui com a tua presença, ou eu perco a minha vida aqui. Um homem fascinado. João, quando foi levado para a ilha de Pátimos, ele teve toda uma revelação. O que será que esse homem viu que o fez gastar todo o restante da sua vida? Ele deixou amigos, deixou família, deixou os seus bens. Ele só ficou isolado em uma ilha, olhando e contemplando algo, olhando e contemplando alguém. Vem Davi com o seu tabernáculo, não tinha nada, não tinha ouro, não tinha outras pessoas, não tinha nada, vocês não estão entendendo, é simplesmente 4 pedaços de pau, uma tendinha para poder não pegar sol e a arca da aliança. E aquele homem queria permanecer ali todo santo dia. A palavra diz que muitas vezes o seu comandante e as pessoas, os seus servos, tinham que tirar ele de lá de dentro, porque ele não queria comer, ele não queria beber, ele não queria falar com ninguém, ele só queria estar ali, fascinado pela presença de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, o que será que aqueles 3 homens viram? Que de frente para uma fornalha, onde os que estavam se achegando perto dela, eles estavam empurrando com pedaços de madeira gigantescos, empurravam eles para a fornalha, e eles eram mortos ali atrás, mas eles viram ali dentro um homem parado naquela fornalha. E a Bíblia diz que os servos do rei olhavam ali e não viam 3, mas viam 4 homens. O que será que Sadraque, Mesaque e Abednego viram dentro daquela fogueira que fez eles perderem noção de tudo? E eu só quero estar aqui. Estevão, quando ele começou a ser apedrejado, ele perdia a sua vida, todos os seus amigos, todos aqueles que
amavam ele, apedrejavam, destruíam, acabavam com a vida dele. Ele levanta os seus olhos ao céu e ele diz: eu vejo o trono de Deus, e à direita de Deus está sentado no mais alto trono o Filho de Deus. Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Eu quero ver a Cristo. Olha Elias, quando Elias foi confrontado, ele tinha medo, ele no maior momento de depressão da vida dele, tinha acabado de descer os céus, o fogo de Deus tinha acabado de cair e queimar o altar de sacrifício, e aquele homem no meio de uma brisa suave, ele vê algo, ele vê alguém que faz ele se levantar e continuar a sua missão. Daniel, quando jogado à mais alta pena de morte, uma cova de leões onde ele era para ser destroçado, ele viu um homem ali dentro, segurando a boca de todos os leões. E meu amigo, eu imagino, se você perguntasse para Daniel, ele nem queria sair de lá de dentro. Existia alguém ali, uma presença, que fez todos os outros homens desistirem de tudo. Enquanto a banda sobe aqui, olha aqui para mim. Existe uma profundidade em contemplar a Deus, mais do que falar, mais do que dizer, mais do que cantar. Existe um nível além, aonde nós só estamos ali, olhamos para Ele. Nós não somos mais ministrados pela banda, nós somos ministrados pelo Espírito Santo e a presença de Deus no nosso meio. Fica de pé no seu lugar, por favor. Nós vamos ter um momento aqui, 15 minutinhos, de pura contemplação. Meu irmão, se você quiser cantar, cante. Se você quiser dizer algo, diga. Mas vamos, depois de tudo isso que nós ouvimos aqui, será que a gente pode, são 7h15, será que a gente pode ir até 7h30 aqui, só contemplando a presença dEle e pedindo: Pai, me mostra o que João viu naquela ilha, o que Paulo viu que fez ele largar tudo, o que Moisés viu que fez ele voltar para os seus perseguidores, o que viu Daniel, o que viu Estevão, o que viram os discípulos andando nessa terra. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós convidamos a Tua santa presença aqui essa noite. Já não sou mais eu que vai estar me segurando esse microfone. Já não são mais as luzes que vão nos ministrar. Mas nós convidamos, Espírito Santo, vem com a Tua presença. Abre os nossos olhos para ver Jesus. Abre os nossos olhos para contemplar aquilo que tantas vezes passamos despercebido no meio do nosso dia a dia. Jesus, nós queremos Te ver essa noite. Nós queremos ver o que esses homens viram, que os fizeram largar tudo. Jesus, sabemos que Tu estás aqui essa noite e Te pedimos, se faça presente aqui. Aumenta a nossa sensibilidade à Tua presença.
certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Espírito Santo, abre os nossos olhos para ver a Cristo. Ainda nesse espírito de oração, eu queria chamar aqui vem o Guilherme, vem o Gui, o Genevez, vem aqui, meu pai, vem aqui em cima também.
olha aqui para mim, nós acabamos de ter um tempo de contemplação, de intimidade e profundidade na presença de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Muitos de nós aqui se sentiram desconfortáveis. Muitos de nós aqui até cruzaram o braço. Estava pensando no que vai jantar hoje, o que vai fazer no trabalho amanhã. Muitos de nós aqui, às vezes a gente sentou e ficou pensando em outras coisas. Muitos de nós aqui sentiram um incômodo em estar aqui. Vem aqui perto. Aqui estão os meus melhores amigos. Alguns deles. Vou fazer um negócio. Eu ia fazer 1 minuto, mas eu vou fazer só 30 segundos. Não ficou um climinha desconfortável aqui? Não ficou? Entre eu e vocês, um climinha meio desconfortável. E aí, o que ele está fazendo? O que ele não está fazendo? Acho que deu a louca geral, né? Pastor, pega o microfone aí, pelo amor de Deus, o moleque tá louco. Deixa eu te falar uma coisa. Entre mim e vocês, provavelmente ficou um clima desconfortável. Nós não temos tanta intimidade assim. Aqui em cima ficou tranquilo. Se a gente precisasse ficar aqui um tempão, a gente continuava. A última coisa que eu quero deixar no seu coração essa noite: nós estamos construindo algo aqui, amém? A partir de hoje, comece a perceber que às vezes quando você vai receber alguém na sua casa, quanto menos intimidade você tem com a pessoa, muito provavelmente mais você vai querer arrumar a casa, mais você vai querer deixar ela bonitinha. Quando você vai chamar alguém que você, a primeira vez que está na sua casa, você vai querer dar uma geralzaça, você vai deixar tudo bonitinho, brilhando, impecável, guardar tudo, não deixar nada fora do lugar. Agora, se algum desses aqui, esse não que esse mora comigo, mas se algum desses aqui, os dois aqui também quase, mas se algum deles vier na minha casa ou falar assim: mano, tô chegando, eu vou olhar os shorts no chão, tá em casa, tá tranquilo. Se você olhar a camisa que tá jogada ali, tá tranquilo, dá para receber. Eles só vêm, eles se chegam aqui perto. E eu não preciso de um ritual todo. Por quê? Esses dois são pessoas que têm intimidade comigo. Esses 3 são as pessoas que mais têm intimidade comigo. Eu não preciso fazer um ritual, preparar tudo para que eu possa estar junto com eles. E não me é incômodo ficar em silêncio com eles. Eu vim no carro para cá junto com o Genevês. A gente ficou em silêncio 90% do caminho. Em silêncio, a gente está só ouvindo uma música, quieto, falou nada. Aí entrou o Alan, boca aberta, falou pra caramba até a gente chegar aqui, não ficava quieto, meu Deus do céu. Mas enquanto estava só eu e o Genevês, a gente estava quietinho. E nenhum dos dois se sentiu desconfortável. Como nós temos levado o nosso tempo de oração com Deus? Será que a gente precisa colocar uma musiquinha certa? Será que a gente precisa abrir no versículo que, oh, glórias a Deus, aqui o Senhor vai falar comigo? A gente vai deixar uma garrafinha de água aqui, porque não, se acontecer do Espírito Santo descer aqui, eu não posso nem sair, que senão eu perco isso aqui. Deixa eu colocar uma luz branca, não, vou deixar uma luzinha amarela, um negócio mais confortável. Deixa eu pegar uma almofada, colocar aqui no chão, para se eu ajoelhar, né, aí eu vou ficar um pouco mais confortável. Deixa eu te falar uma coisa, muito ritual mostra falta de intimidade. Muitas vezes nós estamos nos preparando tanto para nos achegar à presença de Deus, quando a tenda que Deus mais gostou, quando eles foram reconstruir Israel, depois do período de exílio, certo? Estou fazendo teologia, eu estou chegando lá, né? Um dia eu chego nesse nível. Mas depois do período de exílio, quando eles foram reconstruir, Deus dá uma ordem direta, e Ele diz: reconstrua a tenda como foi o tabernáculo de Davi.
Ele podia ter falado de Salomão, o de Moisés, o de tantos outros que fizeram tabernáculos, mas ele disse o de Davi. Por quê? O de Davi tinha isso aqui, ó: presença e intimidade. Quem está ministrando o nosso coração enquanto nós estamos aqui? Será que é o Espírito Santo que está falando direto com você, ou será que é o Davi? Quando nós estamos ouvindo aqui a música, será que nós estamos ouvindo a voz estrondosa, marcante do Marcão? Ou o tecladinho suave, leve, junto com o pad do teclado do Tiago? Ou será que nós estamos sendo ministrados pelo Espírito Santo? Então o último desafio, enquanto eles cantam Tua Presença é Real, eu desafio você a não ser ministrado por mim, não ser ministrado por eles, não ser ministrado pelas luzes, a começarmos a olhar um pouco mais para a presença de Deus, para a intimidade. A gente talvez ficar em silêncio, juntos aqui, até que a gente possa estarmos como melhores amigos, juntos. Não só eu, mas o Pai, o Filho, o Espírito Santo, quietinho, até que a gente chegue a esse lugar de intimidade. Então eu queria deixar no seu coração, para até semana que vem, nós vamos estar aqui de novo, vai ser o culto de ceia, mas eu desafio você a ter momentos como esse, onde você não fala nada, você só está ali na presença de Deus. Feche seus olhos. Pai, livra-nos de um coração que demonstra falta de intimidade. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença e pedimos: gera em nós intimidade contigo. Davi dizia: uma coisa eu peço e isso eu a buscarei. Pai, que nós possamos como um todo pedir e nos achegar a Ti, sem buscar intimidade. Livra qualquer um que vai subir nesse púlpito de pensar em fazer uma performance, de pensar em descer daqui e ouvir um bom louvor, boa música, boa pregação. Pai, usa-nos aqui simplesmente como canais, que todos nós que estamos aqui hoje não sejamos ministrados pelo pregador, não sejamos ministrados pela banda, mas sejamos ministrados pelo Espírito Santo, através do Davi, através do Marcos, através do Tiago. Espírito Santo, a presença de Jesus aqui essa noite é a coisa mais importante. Não nos deixa sair daqui, continuarmos a nossa semana tendo sentido todo esse desconforto, tendo sentido toda essa intimidade, e não, assim como Teu servo, dizer: uma coisa eu peço, o meu maior desejo, isso eu buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para viver, para contemplar a beleza, a formosura, a grandiosidade, a majestade, a gloriosa presença do Filho de Deus. Leva-nos a um momento de intimidade, onde não somos estranhos à Tua presença, mas somos amigos, somos chegados, estamos acostumados a estar na Tua presença. Para que o próximo culto, Pai, que faltar energia, faltar luz, faltar som, não tiver ninguém para fazer a banda, não tiver ninguém para pregar, não tiver nada aqui para gerar estrutura, que a Tua presença seja o suficiente para nos encher aqui nesse lugar, em nome de Jesus.